Oi, gente. Estou aqui mais uma vez para falar da mulher que eu estudei. Foi Raabe dessa vez. O seu nome significa mulher cuja fé é abundante. O livro que fala dela, ela é mencionada algumas vezes na Bíblia. A primeira vez que ela aparece é em Josué, no capítulo 2, onde narra a história de quando ela escondeu os 2 espias hebreus na sua casa, né? Eu queria ler essa passagem só para contextualizar o que aconteceu com Raabe, qual é a história dela. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nesta pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Depois, ela aparece de novo no 1º capítulo de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Ela aparece como uma das tataravós de Jesus, o Filho de Deus. Me chamou a atenção aqui o fato de que Raabe, ela foi a mãe de Boaz, aquele que casou com Ruth, né? Me chamou a atenção porque, assim, quando Boaz aceitou casar com Ruth, que era uma moabita, né, uma estrangeira, não era uma hebreia, né, ele acreditava
que Deus é poderoso para restaurar a vida de uma estrangeira, né? Quando ela tem fé, porque isso tinha acontecido com a sua própria mãe, que era Raabe, né? Então, Boaz, que casou com Ruth, era filho de Raabe, essa prostituta que escondeu os espias, essa ex-prostituta, né? E depois em Tiago aparece de novo Raabe, o irmão de Jesus, escrevendo, né? No capítulo 2, quando ele está explicando que crer somente não é suficiente, mas é necessário uma atitude correspondente àquilo que cremos. Quando ele fala assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que imitar? Então, esses são os três momentos que a Bíblia fala dela, né? O que imitar, na minha opinião, é ter uma atitude coerente com aquilo que cremos. Ela não ficou simplesmente sentada acreditando em tudo que ela estava ouvindo, né? As coisas que ela ouvia, porque a fé vem pelo ouvir, né? A fama dos israelitas, a fama do Deus dos hebreus chegou aos ouvidos dela e aquilo gerou fé no coração dela. Mas ela não ficou simplesmente crendo naquilo, né? Mas porque ela acreditou naquilo que ela escutou, ela agiu na direção daquilo que ela acreditava. Isso é básico, né? Fundamental na nossa vida como cristãs, né? Não basta nós acreditarmos na Bíblia inteira, termos fé na Bíblia inteira, nós precisamos ter uma ação correspondente às coisas que nós cremos, né? Quando ela afirma isso daqui, falando com aqueles dois espias, né? Essa fala dela me chamou muita atenção. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela acreditava nisso, e porque ela acreditava nisso, ela teve aquela ação de não perder a oportunidade, quando ela conheceu aqueles dois hebreus, de pedir uma oportunidade para ser poupada, ela e a sua casa, né? Ela não perdeu a oportunidade de clamar pela misericórdia desse Deus que ela tinha conhecido a fama, né? O que eu aprendi com ela? Eu aprendi que nós não podemos colocar Deus dentro da nossa capacidade de compreender as coisas. Ela foi ousada ali, né? Ela sabia que esse Deus todo-poderoso, que é Deus acima dos céus e na terra, ela quis uma oportunidade de se encaixar e de se submeter ao governo desse Deus, né? É assim como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela viu Jesus passando, ela quis uma oportunidade, então ela venceu as barreiras da religiosidade, venceu as barreiras da impossibilidade, porque Deus é grande e temível, Deus é todo-poderoso, soberano, então ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer uma prostituta estrangeira ser encaixada no plano dele, ele pode tudo, então eu vou tentar. Né? Essa foi a atitude dela, eu vou tentar, né? Uma vaguinha nesse reino, né? Então, aprendi isso, que nós não podemos colocar Deus dentro da nossa capacidade de compreender as coisas, porque Deus se move pelo seu propósito, né? Que vai além das leis da terra e do nosso entendimento. Nesse caso ali, Raabe até mentiu para os mensageiros do rei, né, falando que eles já tinham ido embora. Mas aí você pensa, né, assim, mas mentir não é pecado? Sim, mentir é pecado. Mas nesse caso aqui, em alguns outros momentos também, na palavra, entra o que nós chamamos de ética cristã. É quando a lei do Senhor, ela
overrides, né? Ela sobrepassa a lei do homem e por causa disso ela prevalece, né? Então, o propósito de Deus prevalece sobre a lei humana. O próximo ponto, se ela era casada. A princípio, ela era apenas uma prostituta em Jericó, numa cidade, né, pagã, né? Mas depois que a casa dela foi salva na invasão de Jericó e que foi poupada a casa dela com seus familiares e seus bens, eles passaram a morar junto com os hebreus, porém fora do acampamento, porque eles eram estrangeiros, né? Mas ali ela se casou com um dos hebreus, com certeza porque ela tinha se convertido ao Deus dos hebreus pela sua fé, né? A próxima pergunta era se ela era mãe. Ela foi a mãe de Boaz, aquele que se casou com Ruth, e não sabemos se ela teve outros filhos, né? A maior virtude que eu vi nessa mulher, em Raabe, foi a ação na presença da fé. E o maior defeito eu não encontrei. Então é isso. Queria deixar aí com vocês, essa foi a minha reflexão a respeito da vida de Raabe. Amém? Love you, beijo.